Então, vamos começar nossa conversa em um lugar e tempo bem específicos. Paris, 1934. Uhum. A gente tem a figura de um jovem filósofo, sabe, já um pouco cansado da abstração do mundo acadêmico, quando ele recebe um telefonema. E um telefonema que muda tudo. Totalmente. A proposta era vir para o Brasil, lecionar sociologia na recém-criada Universidade de São Paulo. E o argumento para convencer ele foi surreal. Ah, esse argumento é clássico. Disseram para ele com todas as letras: os arrabaldes estão repletos de índios. O senhor poderá dedicar-lhes os seus fins de semana. Que bom que ele aceitou, né? Porque a nossa análise de hoje mergulha justamente no resultado dessa viagem, a ópera monumental Tristes Trópicos. Exato. E a nossa missão aqui não é só seguir os passos dele no mapa. Não, de jeito nenhum. É entender como essa experiência não só virou antropologia de cabeça para baixo, mas também revelou uma visão bem dura, sabe? Até melancólica sobre civilização, progresso e a própria ideia de viajar. Essa promessa de encontrar índios nos fins de semana já entrega um pouco o tom, né? De uma certa ingenuidade, de uma desilusão que vai marcar o livro todo. Exatamente. Tristes Trópicos é, antes de mais nada, um livro sobre desencanto. Lévi-Strauss vai buscar o exótico, o puro, o tal do autêntico. E o que ele acha? Ele acha um mundo que já foi tocado, transformado e muitas vezes corrompido pelo contato com o Ocidente. A obra inteira, assim, é um grande balde de água fria naquela imagem romântica do explorador-herói. Ok, vamos começar a desempacotar isso. E pelo visto, o balde de água fria veio logo no começo, na travessia do Atlântico. Não teve nada de cruzeiro de luxo, imagino. Zero glamour. Era um navio misto, superlotado, e ele faz questão de descrever as condições com uma honestidade brutal. E tem a parte dos cuidados de limpeza. Nossa, essa parte é memorável. Basicamente, eram umas barracas de tábuas penduradas do lado de fora do navio, com uma vala de madeira servindo de latrina coletiva, aberta para o mar. Meu Deus, dá pra sentir o desconforto só de ouvir. E ele conta que tinha até uma logística para usar isso. Isso, uma verdadeira operação. Ele diz que os passageiros mais delicados, digamos assim, sacaram que o único momento com alguma chance de privacidade era tipo umas 3 da manhã. Então virava uma corrida. Uma corrida noturna. Ele conta que muita gente nem ia para a cama, ficava esperando a hora certa para conseguir usar o local com o mínimo de paz. Isso já diz tudo. Mas por que ele gasta tempo com um detalhe tão visceral? Qual o ponto dele aqui? O ponto é exatamente esse. Ele está nos mostrando desde a primeira página que a profissão de etnógrafo não é sobre heroísmo, é sobre servidão. A aventura real é outra. É a fome, o cansaço, a sujeira, as horas inúteis, a doença. A viagem de navio já era um treinamento, sabe? Um preparo para as dificuldades que ele ia enfrentar no interior do Brasil. É ele dizendo: olha, se você busca a glória, essa profissão não é para você. E ainda tinha um clima de tensão a bordo, né? O navio estava transportando algo ilegal. Sim, um material clandestino, ele nunca especifica o quê, mas por causa disso o navio vivia fugindo da fiscalização da esquadra inglesa, se escondendo, mudando de rota. Isso adiciona uma camada de Paranoia. que já era um microcosmo do que estava acontecendo no mundo, né? Às vésperas da Segunda Guerra. Uma prévia perfeita, porque quando eles finalmente param na Martinica, a paranoia já não é só no navio. Tar francesa em pleno desarranjo cerebral, os soldados estavam alucinados, misturando vigilância de navios americanos com submarinos alemães e até lendas de piratas. Que loucura! A realidade já estava se desfazendo ali. Por Lévi-Strauss, a viagem em si já é um estudo sobre as ansiedades da condição humana. E finalmente ele chega ao novo mundo, ao Brasil. A primeira visão do Rio de Janeiro, para um sociólogo, deve ter sido um prato cheio. Foi uma aula instantânea de geografia social. Ele descreve como a hierarquia da cidade era medida pelo altímetro. Como assim pelo altímetro? O poder, os ricos ficavam na parte baixa, perto do mar, e os mais pobres, os miseráveis, como ele diz, ficavam literalmente pendurados nos morros, nas favelas. A estrutura social estava desenhada na paisagem. Nossa! Mas a análise dele sobre São Paulo é ainda mais cortante, eu diria. Ah, sim. A frase sobre São Paulo é uma das mais famosas do livro.
Qual é mesmo? Ele diz que São Paulo é uma cidade que passa do frescor à decrepitude sem parar na madureza. Uau! Ele compara com as cidades europeias, que envelhecem, ganham uma pátina, viram história. Já as metrópoles do Novo Mundo, como São Paulo ou Nova York, parece que elas queimam etapas, ficam velhas rápido demais, sem nunca amadurecer de verdade. E isso me faz pensar, essa mentalidade do novo é sempre melhor, não seria uma forma de, sei lá, de insegurança cultural? É uma ótima pergunta. E ele ilustra isso perfeitamente com uma história. Qual? Ele conta de uma estudante brasileira que fez a primeira viagem a Paris e voltou, chorando, aos prantos, Chorando? Mas por quê? porque ela achou a cidade suja, os prédios antigos, enegrecidos pelo tempo. Para ela, aquilo não era história, era falta de limpeza. Os únicos critérios de valor que ela conhecia eram a brancura e a novidade. Que choque de perspectiva. Ela não conseguia ver a beleza na história. Bom, essa análise das cidades já é fantástica, mas é só o começo, né? A missão original dele era outra. Exato, era encontrar aqueles índios nos arrabaldes. E é quando ele finalmente entra no Brasil profundo que a verdadeira jornada etnográfica começa. Os encontros que ele descreve são transformadores. Vamos falar deles. Podemos começar pelos Caduvéu, no Pantanal? A arte deles o deixou fascinado. Completamente fascinado. Eles praticavam a pintura corporal, mas de uma forma muito única. Os desenhos nos rostos eram incrivelmente complexos, cheios de arabescos e, o mais importante, assimétricos. Aquilo era uma declaração filosófica. Era como se eles dissessem, através da arte, nós nos recusamos a ser meros reflexos da natureza. Eles expressavam um horror à natureza, uma necessidade de impor a cultura sobre a biologia. Que ideia poderosa! A arte como uma recusa do natural. E ele faz uma análise da estrutura desses desenhos que leva a uma comparação muito inesperada, certo? Sim. Totalmente inesperada. Ele percebe que a arte Caduvéu tem um dualismo. Um estilo é geométrico, angular, o outro é livre, curvilíneo. E ele fica pensando onde já viu um problema de design parecido. E aí, a ficha cai. Peraí, ele compara a arte Caduvéu com cartas de baralho. Como ele chega a essa conclusão? Parece loucura, mas a lógica é brilhante. Pensa numa carta de baralho, um valete, uma rainha. O design precisa ser simétrico de ponta a ponta, para você olhar de qualquer lado. Certo, mas a figura em si, o personagem, é assimétrico. O valete segura uma arma de um lado, mas não do outro. Então a carta de baralho resolve um problema. Ela combina uma função simétrica com uma representação assimétrica. E a pintura facial dos Caduvéu? Fazia a mesma coisa. O rosto é biologicamente simétrico, mas a pintura que eles aplicavam era deliberadamente assimétrica. Em ambos os casos, a cultura estava resolvendo um dilema de design universal. Nossa, isso é genial. É encontrar uma estrutura lógica em duas coisas que não poderiam parecer mais distantes. E depois dos Caduvéu, ele encontra os Bororo, que o levam a outra descoberta, mas sobre organização social. Exato. E se a arte Caduvéu mostra como eles se recusam a ser natureza, a aldeia Bororo revela outra coisa. Como uma sociedade pode criar uma ficção elaborada para esconder uma realidade bem mais simples e dura. A aldeia deles era um espetáculo de complexidade, né? Circular. Isso, era circular, com as cabanas meticulosamente arrumadas ao redor de uma praça central, onde ficava a casa dos homens. E essa disposição não era aleatória, era um mapa vivo da sociedade deles. Precisamente. A aldeia era dividida em duas metades, os Sera e os Tugari. O lugar de cada família no círculo determinava tudo. Com quem você podia casar, seus papéis nos rituais. Era uma arquitetura social visível. Uma máquina social que parecia perfeita. Parece quase utópico. Onde é que está a falha? O que ele descobre por baixo dessa fachada? Aí que está o golpe de mestre do etnógrafo. Com o tempo, convivendo ali, ele começa a perceber uma coisa estranha. Apesar de toda essa complexidade, na prática, as pessoas não se misturavam tanto assim. Como não? Ele descobre que, por baixo daquela organização, a aldeia, na verdade, funcionava com base em 3 grupos de status: superior, médio e inferior.
E, no fim das contas, os casamentos aconteciam quase sempre dentro do mesmo grupo. Uau! Então toda aquela estrutura elaborada... Era uma espécie de teatro social. Exatamente. Uma fachada que mascarava uma hierarquia rígida e invisível. É uma descoberta brutal sobre a diferença entre como uma sociedade se apresenta para si mesma e como ela realmente funciona. Isso levanta uma questão enorme que vale para qualquer sociedade, inclusive a nossa. O quanto da nossa organização também é uma ficção que a gente conta para nós mesmos. É a pergunta que fica no ar. E essa ideia de estrutura versus realidade fica ainda mais clara no encontro dele com os Nyambikara. Ali, ele testemunha algo que muda completamente a percepção dele sobre a escrita. Ah, sim, a famosa cena do chefe que finge ler. É um momento incrível. Ele está distribuindo presentes e o chefe do grupo, para organizar a troca, pega um papel rabiscado e finge estar lendo uma lista, não é? Isso. Ele passa o dedo pela página, fingindo decifrar a lista, fazendo pausas dramáticas. O detalhe crucial: o chefe era analfabeto. Ele não tinha a menor ideia do que eram aqueles rabiscos, mas ele estava só enganando o pessoal do grupo dele. Não era bem enganar, é mais sutil. Levi-Strauss percebe que ele estava, na verdade, criando o poder. O chefe tinha entendido, de forma intuitiva, a função sociológica da escrita. Ah, função, não mecanismo. Exato. Ele viu que o homem branco usava aqueles papéis para comandar, registrar. Para ele, a escrita não era uma ferramenta de memória, era um instrumento de autoridade. Ao fingir ler, ele estava surpreendendo os companheiros, mostrando que ele tinha uma aliança com o branco, que compartilhava dos seus segredos e, portanto, do seu poder. Que coisa fantástica! Quer dizer que, para aquele chefe, a escrita se tornou um símbolo de poder antes de se tornar uma ferramenta prática? Exatamente, a função social veio primeiro. Levi-Strauss percebe que está testemunhando o nascimento de uma instituição social em tempo real. É de uma genialidade. Depois de passar por tudo isso, ele deve ter se perguntado: o que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu papel nisso tudo? Essa é a grande crise que encerra o livro. Ele volta a análise para si mesmo, para a figura do etnógrafo. E a resposta que ele encontra é bem autocrítica. Ele sugere que o etnógrafo é muitas vezes alguém que não se encaixa bem na sua própria sociedade. Então, a etnografia seria uma espécie de fuga? Uma fuga e, ao mesmo tempo, uma tentativa de reconciliação. Ao estudar o outro, ele consegue manter uma distância da sua própria cultura, mas ao mesmo tempo se torna um representante dela. Ele se vê como um símbolo da expiação. Expiação. Sun, ele é um membro da civilização ocidental que vai até os destroços que essa mesma civilização criou para tentar resgatar algum conhecimento antes que tudo desapareça. Há um peso, uma culpa enorme na missão dele. E essa reflexão o leva a uma conclusão final sobre o destino da humanidade que é, para dizer o mínimo, sombria. É devastadora. Ele inverte completamente a nossa noção de progresso. A gente pensa que mais organização, mais comunicação nos levam a um estado mais evoluído. Levi-Strauss argumenta o exato oposto. O oposto? Como assim? Ele diz que a humanidade está caminhando para um estado de inércia, um resfriamento. Isso é de um pessimismo atroz. Todo progresso é, na verdade, uma perda. A lógica dele vem da física, do conceito de entropia, que é a tendência de um sistema a caminhar para a desordem e a uniformidade. Ele aplica isso à cultura. Cada sociedade, com sua língua, seus mitos, é como um sistema com uma certa temperatura. E a comunicação? Quando as sociedades se comunicam, se misturam, essas diferenças, que são a riqueza da humanidade, começam a se nivelar. A globalização, a comunicação em massa, tudo isso, para ele, acelera esse processo. Então, quanto mais conectados, mais homogêneos e, no fim, mais inertes nós ficamos. Essa é a conclusão dele. E ele propõe um novo nome para a disciplina dele. Ele diz que a antropologia deveria se chamar entropologia. Entropologia. A ciência dedicada a estudar esse processo de desintegração da diversidade humana. Cada palavra trocada, cada livro impresso, nos empurra um pouco mais para perto desse estado final de uniformidade. É uma visão terrível, mas de uma lógica implacável. Da promessa ingênua de um burocrata em Paris, passando pelas pinturas faciais dos Caduvel, até essa ideia chocante de entropologia.
A viagem de Levi-Strauss nos força a ver que a busca pelo outro é, no final, uma tentativa de entender a nós mesmos. E o destino da nossa própria civilização. E ele deixa a gente com um pensamento final sobre identidade que é de tirar o chão. Qual é? O eu não é somente odioso. Ele não encontra lugar entre um nós e um nada. Entre um nós e um nada. É uma frase enigmática, mas poderosa. Se o nosso eu individual é uma ilusão, e as únicas opções que temos são ou nos dissolvermos na ficção de um coletivo, o nós, ou encararmos o vazio do nada, então o que realmente significa ser humano? É uma pergunta para se levar para muito, muito além da nossa conversa de hoje.